mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Estamos começando mais um dia da 4ª edição do Cine Verão, Festival de Cinema da Cidade do Sol. Mais um dia para a gente poder aqui bater esse papo, trazendo temas relevantes e importantes para que a gente possa discutir, levantar debates, reflexões acerca do nosso fazer sobre o audiovisual aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E nessa primeira mesa, né, nesse primeiro bate-papo, trazendo de maneira mais informal, a gente traz para o centro do debate um tema que tem, enfim, tem sido aí pauta na boca de todo mundo. Quem não ouviu falar de Aldir Blanc, né? Quem não fez um projeto, quem não correu aí para poder colocar suas inscrições e está nesse processo de execução, né, de cada projeto, seja no município, seja no estado. E a gente traz aí o fomento cultural, presente e futuro da Lei Aldir Blanc e convidamos as duas instâncias, a instância pública do Estado, e estamos aguardando aqui a do município chegar. Gostaria já de agradecer de antemão a disponibilidade de Aloysio Matias, que é coordenador de projetos e articulação institucional e também gestor, né, dos recursos da Lei Aldir Blanc, e Josenilton Tavares, representante da FUNCART, que a gente espera que chegue aí durante o nosso debate ainda para poder bater um papo e deixar suas impressões e suas falas sobre a Lei Aldir Blanc, né, na gestão FUNCART município. Bom, eu vou passar a palavra para a Aloysio, vou pedir para que se apresente, e já deixo também aqui uma deixa, né,
para a gente poder começar esse bate-papo, para compartilhar mesmo com o público que está em casa, de quais têm sido os maiores desafios, né, enquanto gestor público, da gestão dessa lei, que é uma lei de reparação, é uma lei posta no Congresso, né, para ter esse objetivo mesmo, de trazer para o agente cultural, né, essa redução de impacto, né, que a gente sofreu, como todos os profissionais, e que ele possa compartilhar, né, da experiência da Fundação, quais têm sido esses maiores desafios na operacionalização e na gestão do recurso. Não sei se é bom dia, se é boa tarde, mas bom para todos e todas. Saudando aos organizadores desse importante evento, inclusive eu já conheço esse evento como um evento de uma proporção muito importante para a cidade, e agora esse evento traz o debate atual, o debate importantíssimo, que é a Lei Aldir Blanc. Eu sou Aloysio Matias dos Santos, eu estou na gestão da Fundação Zé Augusto, na pasta lá de projetos e articulação institucional, e desde março que eu também acompanho, junto com o Crispiniano, o nosso diretor-geral, junto com o Fábio Lima, o nosso diretor adjunto, nós três somos, assim, uma espécie de encarregados de trabalhar a Lei Aldir Blanc a nível de Fundação José Augusto, dentro do contexto nacional, porque essa lei, como vocês todos e todas devem saber, ela foi um grande movimento nacional que desembocou na formalização dessa lei. Eu já começo falando sobre a questão dos desafios. Posso começar, né? Então, assim, quais são os maiores desafios, no nosso entender, que hoje a gente chega à conclusão? Primeira coisa, a temporalidade, o tempo da Lei Aldir Blanc que a gente tem para executar. Ora, a gente recebeu o nosso recurso em outubro. Em outubro, a gente teve assim, uma correria do cão para, em 120 dias, estourando, fazer todo um procedimento, tudo dentro da burocracia da lei, porque outro problema também, dessa questão da Lei Aldir Blanc, como ela é uma lei federal, todos os nossos mecanismos estaduais de flexibilização, ela não contempla muito. Então, não contempla. Vocês notaram que vocês, enquanto produtores e artistas e empreendedores, vocês tiveram muita dificuldade com a burocracia. Mas a burocracia ela é federal, ela é uma imposição federal, porque a gente optou, no nosso caso dos editais, de fazer os editais baseados na Lei 8666, que é assim, ela flexibiliza de um lado, mas ela também prende por outros. A questão do tempo para a gente é o principal desafio, o tempo. A gente tem, se não for prorrogada, e existe um movimento nacional para a prorrogação, se não for prorrogada, a gente só tem até 31 de dezembro para fazer a programação financeira total dos editais atuais, dos editais da reversão, porque tem a reversão aí, gente. A reversão é aquele dinheiro que sobrou dos municípios não habilitados e vai sobrar dos municípios que não conseguiram fazer sua execução total. Então, assim, o maior desafio é o tempo e também como a gente mandar nossa mensagem a todos e a todas. Não só aqui na capital, que é fácil da mensagem chegar da Lei Aldir Blanc. Como essa mensagem chegar no interior mais distante, na comunidade quilombola mais distante, na comunidade indígena mais distante, no grupo de capoeira que se origina num sítio, como nesses casos agora que eu atravessei, que foi a questão que eu sou coordenador do edital Ecos do Elefante, de apoio cultural aos municípios potiguares. Tivemos inscrições importantes de violeiros, de cordelistas, de quilombolas, museus
museus do sertão, lá dentro do sertão, enfim, pessoas que tiveram maior dificuldade para fazer o seu projeto e mandar sua documentação, mesmo assim mandaram. Não atingimos assim, um grande número no Ecos de projetos, mas o corpo social dos projetos nos agradou muito. Violeiros, cordelistas, quilombolas, muito projeto de apoio à leitura. Existem clubes de leitura espalhados no interior do estado que muita gente não sabe que existe. Então, assim, a própria Lei Aldir Blanc, gente, já é um universo para a gente fazer um mapeamento dessas experiências que rolaram, principalmente no interior do estado. Porque Natal a gente já conhece muita gente, mas apareceu muita gente nova também em Natal. Isso é importante destacar. Mas, assim, o interior não se compara. As comunidades que a gente conseguiu atingir não se compara o alcance que a gente teve da Lei Aldir Blanc. Então, assim, o primeiro ponto a se destacar é isso aí. Obrigado, Aloysio. Eu queria... Posso chamar? Queria chamar a José Newton, representante da Funcarte. José Nilton viu eu falando ali, disse, vou dar uma corrida ali para chegar logo, porque ele ouviu eu falando. Seja bem-vindo. Dá uma conferida, seu microfone está funcionando. Valeu, grande José Nilton. Um abraço. E a gente está fazendo aqui um primeiro momento de apresentação e a gente levantou uma pergunta muito simples, mas que eu acho que ela já revela aí na fala de Aloysio questões muito importantes, que é sobre os desafios, né, enquanto gestão pública, do que tem sido a operacionalização do recurso da Lei Aldir Blanc para o município. Então, eu estava realmente ouvindo. Eu acho que o desafio, tá, de pegar uma lei dessa que deu um cronograma muito curto para todo mundo, foi exatamente conciliar o tamanho dessa necessidade, tá, que objetivava a existência da lei, como você consegue atingir realmente o que se pretende em tão pouco tempo. Por sua vez, a gente não conseguia dimensionar de que forma, de fora para dentro, enquanto instituição, a gente poderia ter realmente esse retorno em termos de eficácia. O que a gente, no caso do município, foi logo tentar fazer foi o que é que temos a oferecer que pode ser adequado ao que se precisa, entendeu? Como resultado. Então, como a gente tinha já uma espécie de repertório de editais, tínhamos o Plano Municipal de Cultura, a gente partiu daí. Então, seria uma oportunidade de fazer valer algumas diretrizes do Plano Municipal de Cultura, que é uma lei municipal, e concomitante, tentar ajustar já e identificar o tamanho dessa cadeia produtiva que estaria sendo impactada e que, através de suas atividades, podiam ter realmente sido prejudicadas em função dessa pandemia, né? Então, assim fizemos. Nós construímos a possibilidade de lançamento de 6 editais, cada edital correspondente a um eixo, né, do Plano Municipal de Cultura, porque depois de promover 15 encontros com setoriais artísticos, né, e sociais também, nós chegamos à conclusão de que, se a gente fosse fragmentar um edital para suprir cada demanda, né, de um setorial artístico em si, nós teríamos muito mais dificuldade de dar essa resposta em pouco tempo. Então, os eixos, eles terminaram funcionando, na verdade, como guarda-chuvas, por serem temáticos. Então, você tem o eixo 1 do patrimônio da memória. Tudo que poderia estar relacionado com memória, com patrimônio cultural, poderia estar naquele eixo. Então, na verdade, a gente fez uma adequação para que as demandas sugeridas se transformassem em categorias. E essa metodologia, ao nosso ver, com todos os riscos do pouco tempo, ela funcionou bem. Deu para organizar as ideias, deu para organizar os temas
E eu acho que confundiu menos, apesar de ter muito conteúdo. Então, primeiro, esse método de ajustar a necessidade de promover essas ações à luz da lei ao que a gente tinha realmente, tá, de planejado, digamos, para o ano, tá certo? Porque não deixa de dizer que as ações institucionais também sofreram o impacto de não poder, né, contar com o que foi planejado, né? Então, eu acho que o cronograma foi o primeiro desafio. Segundo, a confirmação realmente dos atores sociais que estavam nesse processo de necessidade. E aí a gente tem aí a comprovação, porque nós estamos aí com praticamente 800 propostas, né, sendo geridas, e o Estado também está com um bom 3.000 e poucos. Né? Então, eu acho que em relação a resultados e demandas e planejamento para suprir isso, Natal, o Rio Grande do Norte como um todo, eu acho que está fazendo a lição, à luz do que a gente está vendo por aí também, proporcionalmente, tá, em relação a essas dificuldades. Eu acho que a gente está conseguindo, com todos os esforços, com a participação da sociedade civil também, fazer com que esse resultado, para que esses recursos cheguem na ponta, seja possível. E eu duvido muito que tinha aquela ideia de que a gente poderia devolver recursos. No caso do município, eu digo claramente que está faltando recursos. Se tivesse mais recursos, a gente poderia beneficiar bem mais pessoas, tá certo? E isso é muito bom em relação ao trabalho que a gente pretendia, aos resultados que a gente pretendia. Maravilha, obrigado. Vale salientar que essa edição do Cineverão ela é incentivada pela Lei Aldir Blanc, né, através da Funcart, governo federal. Então, a realização dessa edição ela só é possível pelo recurso da Lei Aldir Blanc que a gente está discutindo aqui agora. E aí eu queria também trazer uma questão que eu percebi, né, e que também acabei vendo ela sendo compartilhada por muitos colegas, que foi a necessidade que a gente precisou, talvez, enquanto formadores que já têm uma experiência mínima, né, de compartilhar conhecimentos adquiridos ao longo dessa função da produção cultural para outras cadeias que não tinham, talvez pela primeira vez estavam se deparando com a inscrição de um edital, né? Então, nós prestadores de serviço, por exemplo, no meu caso, produtor, recebi inúmeras mensagens, telefonemas daquele artista que está lá, né, na ponta, que não teve acesso ao recurso, querendo essa orientação, e em função do pouco tempo também nós não podemos prestar o serviço para todos os que chegaram. E de que forma vocês identificaram, né, essa disparidade nos editais, e quais estratégias futuras vocês imaginam que se possa ter, né, para que a gente possa cada vez mais diminuir essa fronteira, essa barreira, que a gente sabe que não é a Lei Aldir Blanc por si só que vai resolver uma questão que ela é muito mais profunda do que eu estou trazendo aqui, mas que eu acho que é algo que revela, né, mesmo sem querer, mas revela essa desigualdade que a gente tem, seja entre cidades, seja na mesma localidade, entre o centro e a periferia, mas que traz assim para o centro dizendo existe uma produção pulsante, né, mas existe a ausência dessa de ter mesmo a propriedade sobre esses mecanismos, seja a Lei Aldir Blanc ou seja qualquer outra, né, mas a lei talvez o que acaba fazendo com que ele se force a escrever, e nesse processo de escrita se depara com essa burocracia pela primeira vez, né? Assim, acho que falar dessas burocracias, dessa disparidade, para quem está em casa pode ser interessante, porque pode ser alguém que esteja aí nos assistindo que nem conseguiu colocar o projeto, exatamente por essa falta de conhecimento, né? É interessante, antes de eu voltar a falar sobre desafios, Josenito destacou uma coisa interessante sobre a execução, o esforço que as instituições públicas fizeram para executar. O Estado do Rio Grande do Norte, como um todo, aí com um enfoque mais para a gestão estadual,
é um dos 10 estados com maior resolutividade de execução da Lei Aldir Blanc. Para você ter ideia de como a gente está avançado. Talvez até menos, tá, em 8º, 7º, por aí. A gente está entre os 10 estados com maior nível de execução da Lei Aldir Blanc, desde o seu início até agora, no final, passo a passo sendo dado certo, a legislação federal sendo cumprida, enfim, a discussão sendo cumprida. Essa questão do desafio de chegar nos lugares mais distantes, no artista que não é da tradição da produção cultural, da tradição dos editais, foi um outro desafio super interessante, mas que a gente acabou tendo uma estratégia importante, que foi a questão do cadastro. Ter feito um cadastro com uma certa antecipação, nós fomos um dos primeiros estados brasileiros, nós fomos o segundo estado brasileiro a lançar o cadastro estadual de cultura. Nós fomos o segundo estado. Ter lançado o cadastro e ter feito um mapeamento antecipado de renda emergencial, que é o equivalente ao auxílio emergencial. A gente ter feito um cadastro antecipado em um universo de tramitação da renda emergencial e já saber o universo de quanta gente tem no estado cadastrado, isso nos ajudou bastante para trabalhar os editais. Ajudou bastante. Você já tinha ali um universo, já tinha a prefeitura de Mossoró e de Natal também na vanguarda, fazendo seu cadastro, fazendo seus editais, fazendo seus espaços culturais. O cadastro estadual de cultura, para a gente, foi um marco. E ele será um marco para o futuro, porque aí eu quero destacar, lá na frente a gente vai poder debater qual é o legado da Lei Aldir Blanc, mas assim, o cadastro estadual para a gente foi uma das maiores conquistas que a gente teve nessa Lei Aldir Blanc, porque você mapeou, você viu quem estava ali com problema, sabe qual a comunidade que está faltando chegar lá para fazer o projeto. A gente fez uma força-tarefa nos últimos dias da Lei Aldir Blanc, com agentes de cultura. Nós temos 44 agentes de cultura espalhados pelos 10 territórios do Rio Grande do Norte. A gente fez uma força-tarefa para chegar nos lugares, para fazer projetos. Por isso que deu projeto de violeiro, deu projeto de quilombola, deu projeto de índios, deu projeto de setores que tradicionalmente não usam internet. Tradicionalmente, esse povo não tem a menor condição de usar a internet, porque, primeiro, nem tem ela. Não tem nem celular. Mas, enfim, esse desafio de chegar nos lugares, não conquistamos ele totalmente, mas iniciamos um processo de conquista de chegar nos lugares. Eu acho que Natal deve ter enfrentado também esse desafio de chegar em outros atores que não eram os atores tradicionais. Por exemplo, casa de terreiro. Vocês nunca trabalharam com casa de terreiro? E lá nos espaços culturais eu vi lá, grande quantidade de casas de terreiro. Isso eu quero aqui fazer aqui um elogio importante, que atingiu esse pessoal. Eu sei que eles se organizaram para chegar até lá, mas a prefeitura deu uma certa flexibilidade para que as casas de terreiro, eu estou só dando um exemplo de comunidades que não se atingia. E no interior do estado a gente também conseguiu muita coisa de comunidades que a gente nunca chegava lá. Mas foi através do Cadastro Estadual de Cultura que a gente fez uma divulgação maciça do cadastro. Maciça mesmo, em todas as comunidades interiores. Bom, realmente, isso aí que a Luiz relatou, aconteceu em Natal também. A gente tem o maior prazer, tá, de dizer que a equipe realmente fizemos uma força-tarefa do atendimento a quem trabalhava dentro da questão de tramitação de processo. Eu acho que todos estão de parabéns pelo esforço, de fato, de fazer com que essa lei fosse implementada. E aí, nós tínhamos um cadastro cultural já, né, regulamentado, que é o Cadastro Municipal das Entidades Culturais. Só que a dimensão que esse período traz, e por ser uma lei de calamidade pública, e que a gente sabia que teria que chegar a diferentes territórios, diferentes níveis, de fato, tá, de acesso, nós tínhamos realmente que simplificar.
E aí, antes da gente, como é que se diz, jogar de fato os critérios estabelecidos, a gente foi aos órgãos de controle, a gente tentou flexibilizar para que as inscrições fossem o mais simplificado possível. Colocamos uma equipe do Departamento de Patrimônio, a Diretoria de Patrimônio, dialogou diretamente com os representantes das casas de terreiro, por exemplo. A gente teve o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, isso é muito importante, tá? De professores que trabalhavam com esse objeto das culturas populares, porque a gente sabia que esse recorte era mais específico. E aí a gente conseguiu chegar até a Associação de Pescadores, que de fato né, a dificuldade com que eles têm para se relacionar com esse acesso de fato burocrático das instituições, isso é histórico. Mas aí, partindo do pressuposto da questão, eu digo o seguinte: historicamente, de fato, nós temos a evolução das leis de incentivo, isso já é coisa de décadas, e o que é que acontece? A lei possibilitou, eu não sei se isso vai permanecer, eu espero que sim, se a gente puder, a gente vai continuar com esse foco, mas possibilitou a integração, né, de diferentes categorias. Por quê? Porque estávamos todos praticamente tentando usufruir da mesma oportunidade em função de algo tão grande, tá, que estava atingindo. Então, assim, quem temia não ter acesso sabia que tinha direito. Quem já estava organizado e já familiarizado, tá, com as metodologias da elaboração de projetos, tinha seus escritórios, além de ter a oportunidade de orientar outras pessoas, né, puderam também dialogar frente a frente com esses grupos. Eu acho que é um pouco paradoxal que a gente percebe, mas uma lei dessa, em plena pandemia, algo assim terrível para todo mundo, conseguiu integrar diferentes setores, realmente setores, que por algum motivo histórico ou desconhecimento, ou realmente pela dificuldade de compreender a complexidade que é gerir recurso público, ter acesso a recurso público, porque existem leis específicas para isso, essas pessoas se desarmaram no bom sentido da coisa e procuraram informação, procuraram orientação e encontraram uma instituição disposta, tá, realmente em tempo recorde, a fazer com que elas tivessem realmente acesso. Isso foi muito importante. Isso adiantou uma coisa que estava previsto. Eu não sei se a Luísa lembra, mas a gente precisa estabelecer os sistemas municipais de informações e indicadores culturais que está previsto no Sistema Nacional de Cultura, que está previsto no Sistema Estadual de Cultura, quando ele for realmente, né, consolidado e assim sucessivamente. Então a gente sabia que tínhamos que fazer essa atualização, até do cadastro já existente. Então a gente foi em campo, a gente disponibilizou o SEMEC, aceitou do jeito que a lei previa qualquer cadastro cultural que o proponente pudesse comprovar que já estava cadastrado. E aí essas informações para a gente são fundamentais, porque é o extrato que a gente precisava, tá, para ter pelo menos o primeiro diagnóstico do tamanho disso em relação ao município, que proporcionalmente falando, você sabe que tem regiões, tá, que fica um pouquinho ilhada nesse contexto de construção social mesmo, de sua sociabilidade. Então, isso acontece nas cidades. E aí, a Lei Aldir Blanc proporcionou essa oportunidade, né, do diálogo, da integração, e continuadamente eu tenho certeza que, estando cadastrado, se volta o repertório de editais que o município tem, no caso do município, é lógico que os departamentos, os setores vão convidar realmente a sociedade civil, os seus representantes, para dar continuidade a esse processo, para que essa integração possa, de fato, se consolidar, não em caráter emergencial de uma lei, tá, que surja, mas como política pública
de cultura. É isso que a gente deseja, realmente. Maravilha. Eu acho que essa questão da integração assim é uma chave importante para a gente, né? Nesse momento que é tão atípico, mas que eu acho que é também uma possibilidade de evolução, de crescimento de um setor que se mostra tão importante e evidente, principalmente agora, assim, né? Nesse momento em que você está em casa curtindo essa programação, seja qualquer outra, ela é fruto de uma rede de agentes criativos, trabalhadores, profissionais que produzem essa sua diversão, esse seu entretenimento, esse lazer. E eu quero aproveitar, já que eu entrei, de repente eu quero parabenizar a iniciativa, tá, do festival. É muito bacana estar com um cenário desse, tá? Numa cidade paradisíaca, numa cidade turística, é um potencial e um produto maravilhoso, tá? Que com certeza, tá, tem um futuro muito bom. Então, obrigado pela oportunidade para esclarecer realmente essas questões da lei, mas lembrando que ela é uma lei emergencial, é uma lei de calamidade pública, é uma lei mais ou menos que tem um período, tá certo? E aí a gente espera que seja a partir do novo normal, ou eu não sei o quê, que a gente aprenda e reaprenda, de fato, vou até utilizar esse termo, tá? A voltar ao eixo para que a gente possa continuar com as políticas culturais, né? Seguindo agora, sabendo que a gente pode ir bem além, porque a experiência que todos estão tendo não é uma experiência fácil, tá? De inverter, principalmente um setor delicado que precisa do público, que precisa da população em si, para que ela compreenda a importância disso. Por sua vez, ela foi atrás realmente da matéria-prima, tá certo? Que essa cadeia produtiva toda produz. Nunca se assistiu tanta coisa, nunca se consumiu tanta coisa. Então, assim, eu acho que tudo isso é um desafio maior ainda de como fazer permanecer, tá, no imaginário da população também essa necessidade e transformar isso numa percepção de valor, porque precisa, para a gente tirar ainda a sombra de algum preconceito, né, ou de alguma desinformação em relação às linguagens artísticas, aos setoriais artísticos, e a importância destes para a economia, para a sociedade como um todo. Eu acho que esse período também foi pontual e muito importante para se perceber que ninguém vive com essa matéria-prima criativa, tá? Que é produzida através dos artistas, tá? De tudo que se faz, né, invocando a arte. Isso é muito importante, porque a gente estava entrando em um discurso meio estranho, né, de questionamento, de repente teve-se um freio, né? E agora espero que a gente retome uma espécie de eixo que é necessário para que a gente possa seguir com as políticas culturais sendo feitas, né? Só fazer aqui uma questão assim, antes da gente partir para o futuro, né, para pensar esse panorama da lei, mesmo ela, né, tendo esse caráter, mas eu acho que ela acaba abrindo, né, um espaço e mostrando a importância da implementação de políticas culturais, seja no território que for, e o quanto é necessário, né, para a existência dessa cadeia criativa. Mas eu queria trazer uma questão que eu acho que também é muito importante para todo mundo que é realizador e que está operacionalizando projetos na Lei Aldir Blanc, que é em relação à prestação de contas, né, a transparência de utilização de recurso público, que eu acho que acaba sendo um pouco, principalmente para quem está fazendo o seu primeiro projeto, recebendo pela primeira vez esse tipo de recurso, acaba se assustando, né, por muitas vezes tendo aquela dificuldade de manuseio e de operacionalizar essa verba. Eu queria que vocês trouxessem assim, algum tipo de orientação, né, mesmo sendo questões muito técnicas, para quem é da produção cultural, mas de que maneira a gente pode deixar as pessoas mais seguras na execução de seus projetos, né, em relação ao recurso. Em relação aos editais, a própria modalidade de editais já facilita um pouco
essa flexibilização da prestação de contas, porque nossos editais, no caso do Estado, são prêmios, são premiações. As premiações, elas têm uma prestação de conta mais simplificada. Você presta conta do produto, não presta conta das notinhas fiscais, dos cumpuzinhos. Claro que você tem que guardar tudo isso, porque vai que o tribunal pede uma loucura, pede uma nota, não sei de quê. É bom guardar. Mas a nossa prestação de conta é por empreendimento, por ação, por produto. Não é a prestação de conta, ela detalhadinha demais, mas ela tem sim uma prestação de conta. E principalmente a prestação de conta social. Você tem que ter o produto e tem que ter a contrapartida. Nos nossos casos, o espaço cultural tem a contrapartida, que a gente vai entrar brevemente nos espaços culturais. Brevemente, em dezembro, a gente abre também para espaços culturais. O produto em si, a prestação de conta, eu acho que é importante que a execução seja bem feita. Execução. Ao fazer uma execução, você está cumprindo todas as regras de um orçamento. Ao fazer uma boa execução, você está cumprindo os serviços, você está cumprindo os pagamentos. Então, assim, eu vejo assim, a questão de chegar lá no final da prestação de conta como uma boa execução. Ao fazer uma boa execução, você fará uma boa prestação de conta. Você não tem nada a temer. Você não tem nada a temer por ter feito uma boa execução. Ela vai refletir, a sua prestação de conta vai refletir sua boa execução. A boa execução. Dentro das regras que o edital impõe e também as flexibilizações que o edital impõe. Um prêmio não tem obrigação maluca de você estar fazendo prestação de conta muito detalhada. Você faz a prestação de conta de acordo com as regras de premiação. Então, assim, minha orientação, meu recado para os proponentes, para os empreendedores, para os artistas, produtores culturais, façam uma boa execução do seu bom projeto que foi aprovado. Porque ele foi aprovado porque ele é um bom projeto, ele é uma boa iniciativa. Essa questão da emergência, que foi muito colocado bem por José Nilton, também é uma maneira também de você justificar a sua excepcionalidade, as suas diferenças em relação a um edital que não fosse em tempo de pandemia, porque ela tem que ser bem flexível, a prestação de contas. Por isso que a gente investiu em premiação, porque ela dá flexibilidade para você aprovar um bom projeto. O edital de fomento de 2019 foi uma grande experiência para a gente, excelentes projetos, acho que grande parte de vocês estavam nele. O edital Estou em Casa, Estou na Rede foi uma super experiência, um sucesso absoluto. Quer dizer, se a gente tem experiências que deram certo, experiências que foram aprovadas, bons projetos, boas prestações de contas com produtos, porque a Lei de Aldir Blanc não pode ser também isso. Não pode ser um resultado de tudo isso que já os artistas, produtores culturais e os novos que estão entrando, essa classe trabalhadora e de trabalhadores da cultura que nunca entraram em editais. Eu tenho certeza que eles irão fazer uma grande ação. Eu tenho certeza. Porque eles já fazem isso na sua base. O grupo de capoeira lá da cidade de Santa Cruz já faz isso há muito tempo, gente. Já faz isso lá, no dia a dia, sem nenhum tostão. Por que ele não pode fazer um projeto bem feito de capoeira com a Lei Aldir Blanc? Por que não? Agora, claro, precisamos orientar cada vez mais, José Nilton, essa questão da burocracia. Infelizmente, é uma coisa que a gente, principalmente nós gestores, nunca vai sair da burocracia. A burocracia ela pode até melhorar um pouquinho, aliviar, mas a burocracia faz parte. É parte integrante da gestão pública. Infelizmente, mas infelizmente também por outro caminho. Valeu. Bom, esse é um assunto que, dependendo do ponto de vista, pode ser um pouco compreensível, mas também pode ser um pouco desagradável, dependendo da experiência de cada um. Eu só queria lembrar uma coisa que é muito importante.
Os recursos públicos, gente, quando eles são direcionados a alguém, eles são direcionados a um cidadão brasileiro. Esse cidadão brasileiro, seja ele na função que ele exerça, em que área ele esteja, tá certo? E aí a gente coloca aí à parte também um pouco as características, obviamente, né, de cada área de atuação. No caso da área artística, das linguagens artísticas, existem particularidades, especificidades que a gente precisa discutir bastante para encontrar, talvez, qual o caminho jurídico e constitucional que possa chegar mais próximo do que a Constituição exige, do que as leis exigem, tá? E do que a cultura precisa enquanto, profissionalismo, enquanto resposta a esse caráter jurídico. Por que eu digo isso? Porque eu acho que esse assunto, ele é recorrente para quem está começando, ele é recorrente para quem já está aí na trajetória há muito tempo, entendeu? E às vezes a gente fica, eu não sei, obviamente o setor público ele tem a obrigação, né, porque ele vai gerir toda essa orientação, fiscalizar tudo isso também, junto com os órgãos de controle, mas ele tem a obrigação realmente de informar, de capacitar, claro, né? Mas eu digo que está na hora da gente discutir com um pouco mais de importância, de relevância, tá? Lógico que concomitante ao processo criativo, as ideias, tudo que possa vir junto, mas está na hora da gente colocar no nível de importância e de relevância a questão burocrática, seja ela compreensível ou não. A gente precisa resolver lacunas históricas. Não é possível eliminar um artista porque ele esqueceu de entregar uma carta de anuência que vai comprovar que ele representa uma instituição jurídica. Gente, e não é possível também que, seja lá o artista que for, ele não compreenda que se ele não tiver condição, maturidade, paciência, aí tem aspectos históricos, psicológicos, sei lá o que for, para lidar com isso, ele não peça orientação, um socorro amigo, tá, de ajuda, ele contrate alguém, eu não sei. É muito complexo, tá? Eu não quero generalizar. Mas está na hora da gente discutir seriamente esse tipo de coisa. Porque o processo de eliminação, que eu digo assim, de exclusão de alguns benefícios, tá? Para pessoas que também precisam, lógico, estão dentro da coisa, é por questões que a gente pode dizer assim, poxa vida, mas por que eliminar por isso? Porque a lei pede, porque é constitucional, porque os órgãos de controle vão fiscalizar, porque eles não vão autorizar o executivo a pagar. Você entendeu? Aí como é que a gente muda isso? Que está cristalizado já há muito tempo, está na hora de mudar alguma lei, então vamos à bancada federal, se é uma lei federal, vamos à bancada estadual, se é uma lei estadual, vamos aos vereadores, se é uma lei municipal. Será possível que isso não seja uma pauta contínua? Porque se a gente abandonar uma pauta dessa, a gente não vai melhorar o aspecto dessas leis para que se encontre alternativas para que a cultura, o setor cultural, possa, de fato, utilizar as leis um pouco mais próximo do que esse setor pode realmente oferecer e respeitando um pouco mais as especificidades e as características peculiares do setor. Assim como o mercado tem diferentes, né, meios, né, também de possibilitar isso, mas existem coisas assim que são gerais para todo mundo. Então, por que eu estou puxando esse assunto? Porque o artista precisa enfrentar isso. Mas ele precisa enfrentar mesmo, assim. Enfrentar, aprender, buscar realmente uma orientação, buscar um profissional que possa ajudá-lo a não ser prejudicado, porque ele pegou recurso público, tá? Não é pessoal. Tá? Ele tem lá os itens do orçamento dele,
ele tem a remuneração dele de direito, ele tem o resultado final desse trabalho bem resolvido, bem realizado, bem executado, que vai favorecer a trajetória artística e profissional dele, como qualquer outro profissional, mas ele precisa prestar contas, porque a lei diz que tem que prestar contas, porque a Constituição amarra isso, todo mundo sabe. Existe a hierarquia das leis. Olha o caso da Aldir Blanc, lei de calamidade, lei de ajuda, tá? Mas, no entanto, olha o que o Tribunal de Contas da União diz. Tem que comprovar o que fez detalhadamente, isso, porque senão vai pagar o gestor público e o proponente. Amarra até a responsabilidade dupla. Você entendeu? Então, assim, é lógico que no meio de um cenário desse, não dá tempo você articular com tanta rapidez para mudar questões macro. Isso é planejado. Aí sim, aí eu digo, existem associações? Sim. Qual é o papel dessas associações? Cuidar dos seus associados, propor alternativas para melhorar a prática desses associados dentro de suas categorias, suas profissões. Então, eu acho que a força que tem essa cadeia produtiva também para criar, para construir pontos interessantes para o universo artístico é maravilhoso. Mas a gente precisa construir algo que comece a modificar o cenário de fato das leis referentes à cultura. Mas isso é um enfrentamento mesmo, como pauta. Isso passa por conselhos, como eu falei, por representação da sociedade civil. Isso é uma coisa cansativa. Não é todo mundo que vai ter paciência para isso, mas aí você escolhe uma comissão e você ampara essas comissões, comitês, sei lá o que for. Mas eu acho que o maior erro é você negligenciar a responsabilidade que você tem de comprovar o recurso que você recebeu, porque você não gosta, porque você acha que não deveria ser assim. Isso não muda, isso não vai mudar a percepção do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público. Não tem como, você entendeu? Porque eles estão ali para fiscalizar a execução correta da lei. Então, assim, não dá, é necessário, tudo bem, pontuar, fazer as observações, mas a gente precisa colocar isso como pauta também. E aí a Aldir Blanc não foge desse processo. Nós temos o inciso 2º, os espaços culturais, que diz manutenção de espaço. Lógico que é complexo o conceito de manutenção. A lei dá várias pistas, a gente sempre orienta, resume, tudo que já existia no espaço, que diz respeito ao espaço, você pode investir. O que for referente à atividade, não é isso. Deixe para o inciso 3º, que são os editais, que são as ações. Um é para você fazer a manutenção daquela sede, daquilo que ampara as suas atividades, mas que sofreu o impacto da pandemia. E os editais vêm para você retomar aquilo que foi interrompido. Lógico que eu estou simplificando. Então, a gente tenta simplificar ao máximo. Exemplo, a Prefeitura conseguiu comprovar num item lá da 8666, o 32, segundo eu, que a gente poderia, em razão da calamidade, não solicitar da mesma forma as certidões negativas. Isso era um risco também, porque a lei aí um pouco de interpretação jurídica também. Mas aí acordou com a Control. Então, o que é que a gente tem? Para os espaços culturais, nós temos a entrega da documentação na prestação de contas, porque permite que aquele recurso que a pessoa recebeu possa negociar qualquer débito em atraso, inclusive que possa complicar com a emissão dessas certidões negativas, porque a gente precisa pedir. A lei federal coloca isso muito claro. E os editais, a gente colocou que a FUNCART poderá solicitar. Quando a gente coloca assim,
Poderá solicitar, a gente deve solicitar, é melhor solicitar, tá? Mas a gente estava coberto, protegido, ao colocar isso em função desse diagnóstico jurídico que foi debatido. E aí a gente fixou um teto, tá, para pedir acima de R$ 8.000, apresenta as certidões em função da quantia que recebe, e abaixo disso não precisa apresentar as certidões. A gente tenta flexibilizar o máximo assim para que isso fique melhor para cada proponente, mas a gente não pode excluir a obrigação legal, você entendeu? Então, assim, tem limite também, como para o proponente. Por mais que ele não perceba a necessidade disso, ele precisa obedecer aos critérios jurídicos. E aí que está, vou repetir, se esses critérios interferem no processo como um todo da cadeia produtiva, ele deve ser pauta sim, assim como as políticas culturais. Eu acho que esse item da burocracia para a cultura precisa ser cuidado com a importância que tem, porque ele remete sucessivamente a problemas comuns para todo mundo. Se lança um edital, é o mesmo problema. Não apresentou documento, não fez não sei o quê, não fez não sei o que lá. Aí outra, é a mesma coisa, entendeu? E não é só aqui em Natal. Coloque lá no Ministério para você ver. Faltou a carta de anuência, não passa na primeira etapa. Coloque em um fundo qualquer, né? Porque todos seguem, de fato, ok? O que pede a Constituição, o que pede as leis. Então, essa é a realidade que temos, tá? Vou repetir, cidadão brasileiro, artista, tá? Mas é cidadão. E aí ele tem direito, sim, de propor, ele tem direito de sugerir alternativas, ele tem direito de se proteger também. Mas ele tem deveres como qualquer outro, entendeu? Então, eu acho que isso é uma pauta importante. Nós tentamos fazer o possível, mas o possível, para que a natureza dessa lei pudesse chegar o mais coerente, né, na ponta de quem realmente precisa. Mas o executivo não pode, não tem autonomia, sabe, sobre os órgãos de controle, que por sua vez tem a obrigação de fiscalizar a ação, realmente, o que o executivo faz. Só uma parte em relação a esse tema aí da questão da responsabilidade. O Estado, por ter um tempo um pouquinho maior do que os municípios, o Estado do Rio Grande do Norte, ele conseguiu fazer várias oficinas. Não é suficiente só fazer oficinas, lógico que não, mas é uma luz. É uma luz, uma oficina de sensibilização dos editais. É uma luz, eu digo porque é uma luz, porque pessoas que participaram das oficinas, em torno de uma média de 100, 150 pessoas por oficina, eles eram multiplicadores, eles já estavam ensinando aos outros como fazer projetos, dando dicas, entusiasmado. Isso aí eu sei porque eu aprendi na oficina tal, e não sei o que, é bom você ir por esse caminho aqui e tal. Enfim, a questão da sensibilização, Josenito, que é uma tarefa nossa como gestor também, há uma negligência geral de todos e todas, há uma falta de conhecimento, mas a gente, como gestor, tem que insistir. Temos que insistir na sensibilização, na divulgação dos nossos editais, na divulgação das regras. A gente tem que insistir, Um dia a gente ganha essa batalha, como gestor, mas eu acho que isso é um trabalho conjunto. Gestão... Nós fazemos isso. Para você ter uma ideia, a Aldir Blanc aí aprovou quase 100 oficinas de capacitação, tem várias, né, de elaboração de projetos, e a gente realmente colocou um atendimento presencial. O retorno que tivemos foi muito positivo, sinceramente, muito positivo. O meu alerta, o que eu aproveitei o momento em relação ao tema, foi para alertar da necessidade da gente melhorar essa relação com a documentação das coisas, principalmente no recorte da cultura. Com certeza. Porque
me permita só uma coisa. Eu tive muitas vezes em sala de aula, ministrando as oficinas, né? Eu sei que não é fácil o entendimento. Também não, você precisa de um tempo para fazer essa passagem que eu digo, né? De compreender a linguagem, né? Compreender o grau de complexidade. Essas leis não são fáceis mesmo, sabe? Mas, eu repito, se você não dá conta disso e teve a opção, o aceito de participar, você precisa, tá, pedir orientação, seja no poder público, seja no amigo que sabe fazer, seja na sua equipe, tá, que você precisa, para não perder a oportunidade, tá, que está posta, porque ela vem junto com a série de critérios e regras jurídicas que, infelizmente, para o momento, eu não sei o tamanho desse período, até a gente mudar algumas coisas, com certeza a exigência é para todos, entendeu? Isso é importante. Maravilha. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente vai partir aqui para umas considerações finais, enfim, uma última fala. Acho que o Sol já se despediu da gente, já foi embora. A gente aqui de costas nem conseguiu perceber, mas o papo acho que rolaria aqui por mais um bom tempo, porque eu acho que são questões muito pertinentes, muito atuais, qual faz parte do cotidiano, né, de uma quantidade inúmera de agentes criativos. E, enfim, que a gente possa reverberar esse assunto e essa pauta por muito tempo. E aí eu aproveito para deixar essa questão, assim, como o que vocês enxergam de legado, né? Visto aí, seja o mapeamento, seja a possibilidade de uma continuidade, e como vocês veem o futuro dessa lei, se é uma lei que ela foi estritamente pontual, ou de que forma ela ainda consegue e pode reverberar, né? Trazendo outros desdobramentos e possibilidades. É bom entender como a Lei Aldir Blanc ela surgiu. Ela também não surgiu assim, do nada, de um sopro de Peter Pan, de Pelim Pimpim, não sei o quê. Não foi bem assim. Ela tem uma construção. Porque nós temos um déficit no Fundo Nacional de Cultura, nós tínhamos um déficit imenso de repasse para os municípios e para os estados do Fundo Nacional de Cultura. Nós tínhamos um movimento social cultural assim, construindo o Sistema Nacional de Cultura, que depois da Lei Aldir Blanc está em pauta agora a regulamentação. Vocês pasmem, os senhores e senhoras, voltamos a discutir regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, graças à Lei Aldir Blanc. Voltamos a discutir sistemas municipais de cultura, que na Lei Aldir Blanc vários municípios criaram seu sistema municipal de cultura. O próprio Estado está turbinando o nosso sistema estadual de cultura, e essa questão do cadastro cultural, ela é um embrião do SNIC, do Sistema de Informações Culturais. Então, assim, a Lei Aldir Blanc é uma modalidade, é um instrumento emergencial, mas ela tem construções. Ela mobilizou a unanimidade dela, a unanimidade da aprovação, tanto na Câmara Federal como no Senado, ela é o reflexo da construção. Ela foi muito bem construída, mobilizou do Oiapoque ao Chuí, não sei se esse termo ainda se pode dizer na geografia, mas de norte a sul do país, todos os movimentos foram mobilizados, todos os parlamentares foram pressionados para votar a favor, e isso a gente quer deixar como legado para futuras construções. Por exemplo, a volta do Sistema Nacional de Cultura, que está em pauta agora na Câmara Federal, o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura é tudo isso que a gente está dizendo aqui, tudo que a gente está conversando aqui, inclusive responsabilizações, tribunais de contas, como fazer projeto e como prestar conta. O sistema fala sobre isso, capacitações, um bom entendimento do que é uma gestão municipal, estadual e federal. Enfim, a volta do Sistema Nacional de Cultura, a gente estava abandonado. Todo mundo dizia, não vai mais voltar.
voltou agora em forma de novos projetos de lei, que será pensado ao federal, esse do Senado, que um senador colocou agora para a regulamentação, vai a pensar aos projetos que já estão na Câmara Federal. Então, assim, o maior legado da Lei Aldir Blanc, para mim, que eu coloco, não só enquanto gestor, mas também como um participante da vida cultural da cidade desde muito tempo. Eu acho que a gente conseguiu fazer um diálogo nesse meio, nessa turbulência que foi a pandemia. A gente conseguiu dialogar com os artistas e com comunidades que a gente não tinha acesso. A gente conseguiu dialogar, a gente conseguiu minimamente mostrar que a gestão tem seus limites de flexibilização, tem seus limites, que, concordo com você, José Nilton, a gente precisa cada vez mais capacitar o artista para que ele também se responsabilize por ele mesmo, se responsabilize pela sua própria trajetória. Eu vou dizer aqui, dar um exemplo de um grupo cultural aí, que o cara disse, rapaz, não sei por que esse negócio de conta bancária, uma coisa de exigir conta bancária de um artista. Aí fui salvo pelo gongo de um membro do grupo que disse, rapaz, se você não tem condições de fazer uma conta bancária, por que você é um empreendedor cultural? Você não tem condições de fazer nenhuma conta bancária. Que hoje os bancos agora virtuais agora estão aí, você faz em 2 dias uma conta bancária e tudo, não é problema. Mas, enfim, eu só quero dizer que há um legado importante da Lei Aldir Blanc. Não só o legado nacional, que para mim é um dos mais importantes, porque isso é um movimento nacional. A Lei Aldir Blanc é uma lei nacional. Ela não é uma lei só local. Mas ela deixou muitos rastros de construções também aqui dos municípios e aqui também no estado. Só para você ter ideia, quando a gente começou a mobilização nos municípios, a conferência dos municípios foi convocada pela governadora Fátima Bezerra. Deu mais de 200 gestores na primeira conferência. E nós temos um grupo no WhatsApp permanente de 220 gestores municipais. Então, assim, só isso aí, gente, esse diálogo, todos os dias lá, a gente conversando com os gestores, isso já é um avanço. Isso já é um avanço. Então, assim, há um legado importante, há um legado também das nossas dificuldades que a gente tem que enfrentar, que, na verdade, são mais desafios do que dificuldades, são os desafios da gestão, desafios da compreensão, desafios do empreendedor ainda não estar totalmente preparado para enfrentar essa loucura da burocracia, mas devia estar, concordo com você. Já chegou o tempo da gente ficar o tempo todo sendo empreendedor e não cumprir as regras do empreendimento. Já chegou esse tempo, porque a gente é sujeito às regras federais, às regras de tribunal e tal. Enfim, o legado é esse. Para mim, o legado principal, a construção do Sistema Nacional de Cultura, por tabela, o sistema estadual e o sistema municipal. Tudo isso que a gente conversou aqui, inclusive os benefícios e os desafios, estão dentro do Sistema Nacional, Estadual e Municipal de Cultura. Bom, gente, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade do festival, tá? Vida longa para vocês. Agradecer em nome da Prefeitura do Natal, principalmente, a confiança, a credibilidade que os proponentes depositaram no processo de implementação da lei. Realmente tivemos poucos problemas em relação a isso, apesar da quantidade grande de pessoas. E eu acho que, em relação à lei, de fato, o maior legado que ela já vai deixar é a retomada, né, das discussões e do tema cultura, né? Porque estava precisando, sem sombra de dúvida. Isso já é o primeiro passo, tá? Eu acho que se retomou algo fundamental. Em plena pandemia, né, a gente voltou a discutir cultura, né, e com possibilidade concreta, né, de execução. O segundo legado que eu acho é a riqueza de produção artística. Não é brincadeira o que vem por aí, sinceramente. Cada livro que for publicado, cada festival que for realizado, eu acho que é um ponto, é um marco histórico, com certeza, por todas as situações adversas que
que tínhamos, né, numa perspectiva meio complexa, sem a gente saber o tamanho, o que vinha pela frente, né? Eu estou falando mesmo em relação à condição humana mesmo de todo mundo. Uma primeira pandemia que eu acho que essa geração toda enfrenta, uma pandemia mundial, nunca pensei isso na minha vida. Imagine o impacto econômico, social, tudo, né, que acontece dentro dessas categorias, principalmente no universo artístico, como a gente já colocou aqui. Então, eu acho que essa riqueza produtiva que estava posta, não tenho nem dúvida disso, porque para ter esse resultado que a gente está tendo lá no município, por exemplo, é porque as pessoas criaram, é porque as pessoas apostaram. E tem lá, tem livro, tem periódico, tem quadrinhos, tem audiovisual, sabe? Tem música, tem live, tem mosaico, tem muita coisa. Né? E no universo das culturas populares, abriram as portas dos terreiros, dos ritos, em plena sociedade maluca, né? Impactada com tudo isso. Eu acho isso muito interessante. Esse é o paradoxo, que a gente não sabe se fica tranquilo em função do peso que tem o contexto histórico atual, mas eu acho que os artistas, mais uma vez, eles estão de parabéns, porque eles tiveram a condição senil, a condição de estar, como é que se diz, racional, não estar louco, de criar e dar resultados, tá? E aproveitar a oportunidade, tá? que foi posta. Isso eu dou os parabéns a toda a classe artística. Isso prova que a gente tem um potencial riquíssimo aí, né, de criatividade e de diversidade. Parece que estava todo mundo esperando chegar, né, assim, e ninguém perdeu tempo, né, com toda essa problemática que é comum, a gente já sabe. Mas eles estão aí, o resultado e o extrato disso, a quantidade de produtos artísticos, a quantidade de ações e atividades que vão desaguar com certeza na retomada nas escolas públicas, nas bibliotecas, nas galerias, nas ruas, nos teatros, com certeza, tomara que eles reabram o mais rápido possível, tá certo? Então, parabéns à classe artística, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela condição, né, adversa, mas que todo mundo colaborou, partiu realmente, né, da possibilidade de aceitação às regras, e mesmo aqueles que têm dificuldade, né, se esforçaram, e são pouquíssimos aí, né, que ainda insistem um pouquinho. Infelizmente, a gente tem algumas limitações que a gente não pode abraçar todos, nem colocar todo mundo, porque realmente não dá. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que a gente possa contribuir orientando, tá, e ouvindo as sugestões futuras que possam vir. Muita saúde para todo mundo e parabéns mais uma vez ao festival. Só para fechamento do agradecimento, eu já tinha no início já feito a pincelada do agradecimento, mas, mais uma vez, agradecer ao festival por essa grande oportunidade. Essa é uma grande oportunidade de a gestão estar aqui para informar a vocês todo esse nosso processo da Lei Aldir Blanc, e a Fundação José Augusto está à disposição de todos e todas o tempo todo, que isso é a função social da Fundação, está à disposição de toda a classe artística potiguar para informar, para dar todos os caminhos possíveis para que uma boa execução, não só da Lei Aldir Blanc, mas de toda a política cultural potiguar. Obrigado a todos e a todas. Maravilha, você pode conferir aí a programação do festival no nosso site, Cine Verão. Aproveita para curtir os filmes enquanto está online, enquanto está disponível. E a gente segue ainda a programação aqui no nosso dia. Até daqui a pouco.